Sejam bem-vindos, my boys, ao primeiro Café e Futebol Americano. Por muito tempo eu fiquei pensando se eu faria um podcast, se eu faria um programa de entrevistas, e a conclusão que eu cheguei é que muitas vezes eu pensava fazer um podcast, eu ficava pensando, nossa, mas eu não quero entrar na obrigação de ter que ter convidado toda semana, de ter que procurar gente ou ser obrigado a falar. Um programa de entrevistas também seria basicamente a mesma coisa, eu teria que ficar procurando pessoas, né? Um programa de entrevistas não necessariamente requer uma sequência de entrevistas, então eu ficava sempre pensando, cara, o que eu vou fazer para trocar uma ideia com o público, trocar uma ideia com a galera, sem essa necessidade, né, de ser algo rígido, de ser algo super recorrente, etc. E a verdade é que às vezes aparecem alguns temas que eu tenho vontade de comentar sobre eles e que talvez nem se encaixassem também num formato de podcast ou de entrevistas. E aí eu resolvi lançar esse Café e Futebol Americano. Café, porque café é algo delicioso, é algo que eu aprecio, acho que a maioria de vocês também gosta, e acho que tomar um café juntos é algo que me agrada bastante. Então, esse momento, eu gostaria que fosse um momento íntimo, um momento que a gente pudesse conversar sobre temas que são relevantes, ou pelo menos que eu julgo relevantes, e que a gente consiga de alguma forma se conectar mais do que num podcast. Então, considero oficialmente lançado o Café e Futebol. Sejam bem-vindos ao primeiro episódio, se é que a gente pode chamar de episódio. E o tema que eu trouxe hoje é um tema, na verdade, polêmico. É algo que saiu de ontem para hoje. Hoje é o dia 16 de julho de 2025. Então ontem, no dia 15, a EFA, European Football Alliance, soltou um statement, né, uma declaração muito pesada sobre a ELF, que é a European League of Football. Atualmente o maior produto aí de futebol americano da Europa, ou talvez o mais conhecido e relevante. A European Football Alliance é composta pelos outros maiores times da ELF. E esses outros maiores times, eles fizeram essa aliança, né, e eles decidiram fazer comunicações oficiais através dessa aliança. E a comunicação que saiu ontem, ela foi bombástica, porque esses times exigem muitas coisas da ELF que têm passado batidas ou desapercebidas por nós, né, fãs que assistimos. Então, qual é o panorama atual? A ELF é uma liga que surgiu em 2020. Para quem assiste de fora, tem um produto muito bom, a qualidade do futebol é alta, né? A ELF ela veio como uma liga privada, como uma liga para bater de frente com as fortes ligas que já existiam lá. Então, por exemplo, GFL, a maior liga da Alemanha, né? EFL, a maior liga da Áustria, né? E cada país tinha a sua liga nacional. A ELF veio para pegar esses clubes, né, ou alguns clubes, ou criar novos clubes e fazer uma liga privada. Para quem é aqui do Brasil, muito parecido, não sei se o objetivo, né, da Brasil FA na época era esse, mas muito parecido com o que foi a Liga da Brasil FA que a gente jogou. Esqueci o nome, que agora ao longo do episódio eu comento mais. Taça Brasil, lembrei, Taça Brasil. Parecido com o que a Taça Brasil fez aqui no Brasil, foi convidar, né, os times mais relevantes na época, ou julgados por ela mais relevantes, eram 8 times, se não me engano, e com marcas fortes, um produto de futebol bacana, né, e acabou não vingando por uma série de fatores, mas a ELF tinha o mesmo objetivo. Então ela começou pequena e tem expandido aí ao longo dos anos. Bom, a ELF começou lá em 2020, né, teve a primeira temporada em 2021 e começou com 8 times. Atualmente a ELF conta com 16 times, né, ela praticamente dobrou de tamanho, né, e suas respectivas
divisões. E o produto dela é muito bom porque, além do europeu ser bom no futebol americano, né, algo que veio desde a época da NFL Europa, né, em que a NFL teve uma liga na Europa e desenvolveu muita gente, então esses caras, né, não só ficaram bons no que fazem, mas formaram bons treinadores, então existe um legado da NFL lá, como o fato de que a Europa formar bons jogadores tem mandado esses caras para jogar nos Estados Unidos. Então é muito comum na Europa você ter jogadores que atuaram em college americano. Muitos atuaram na NFL e agora estão voltando, né? Então isso é algo muito natural lá. Talvez o mais conhecido atualmente seja o Sandro Pletzgumer, né? Que atuou pelo New York Giants e esse ano estava jogando por Frankfurt. Então talvez ele seja o mais conhecido deles. Enfim, tem um produto muito bom, traz muitos americanos para o campo, que tende a subir bastante o nível. A grande maioria absoluta dos QBs da ELF são americanos, então tem uma qualidade de jogo muito boa, os estádios, né, costumam estar sempre cheios. E o grande ataque da EFA, né, vai se resumir a 3 pontos, que eu vou ler para vocês aqui. O primeiro é falta de transparência. Quando eles falam falta de transparência por parte da liga, é a falta de transparência em relação à receita, né? A gente sabe que a liga aí tem feito um trabalho grande de expansão. Então, por exemplo, as transmissões, né, eles têm um canal próprio, como se fosse o DAZN, né, da NFL, eles têm um canal próprio de transmissão de partidas, né? E é óbvio que isso gera receita. Eles têm uma visibilidade internacional grande, tem fãs, né, fora do Brasil. Então falta transparência, segundo esses times, falta transparência da própria liga na comunicação, repasse de receitas, né, a segunda que é comunicação pobre, né? Segundo esses times, a liga falha bastante na comunicação. Então, o que é uma das grandes reclamações? Os times entre si entram em contato com a liga para tratar pontos relevantes e a liga simplesmente dá a mínima, trata de forma generalista, e eles não têm recebido um feedback da forma que eles julgam corretos, né? E falta ou suporte operacional inadequado. Pessoal, para quem acompanha a ELF aí há algum tempo, não é segredo, né, de que alguns times já soltaram aí comunicados que é muito difícil operar na liga. Desde que a liga surgiu, né, então desde a primeira temporada em 2021, 5 times já encerraram as atividades por falta de capacidade operacional. Então, para você ser uma franquia da ELF, existe uma série de fatores, ou uma série de premissas que você deve cumprir para ser parte da liga. E a gente sabe que essas premissas, elas custam caro, né? Então, os times precisam dedicar grande parte da receita a isso aí, né? Então acaba sendo complicado, porque além de gastar operacionalmente, você precisa gastar com jogadores, precisa não ter blowouts, o que aconteceu várias vezes na ELF também, né? Então o custo operacional é muito alto. A liga expande, então assim, o cenário é a liga expande, a liga faz uma porção de parcerias estratégicas, né, com patrocinadores, etc. E o que deveria ser repassado às equipes não está sendo repassado em termos de verba. E quando as equipes vão cobrar da ELF, elas simplesmente ignoram. Um dos diretores do Frankfurt Galaxy diz o seguinte, Thomas Coulson diz o seguinte, ele chama o produto da ELF de menos atrativo do que nunca, né? E o dono do Highfire, Martin Wagner, diz que não há interesse do clube em seguir com a liga, em operar sob a liderança da liga, né? Então isso é muito grave. O Frankfurt é um time de peso, é um time bem tradicional na Europa, já existia, né? Ao contrário de alguns times, ele já existia na Europa antes da ELF. O Highfire é um time que surgiu recentemente, surgiu para a ELF, né?
Vários times mudaram de nome também, tá, pessoal? Então o High Fire foi campeão, se não me engano, em 2024, 2023, não lembro. Um desses anos ele foi campeão, né? E é um time bastante dominante, então isso aí chama atenção negativa para a liga. Uma das coisas que esses times falam também, em termos de falta de atratividade da liga, é que o produto de futebol americano tem caído bastante também. E aí eu gostaria de trazer uma correlação, né, da qualidade do produto de futebol americano para parte financeira, né, para a parte financeira ou parte operacional da equipe. Então, por exemplo, Istanbul Rams foi um dos times que acabou saindo da liga. Ele teve os 2 maiores blowouts da história da ELF, 70-0, eles fez de 70-0 do Sea Devils de Hamburgo, né? 70-0. Depois perderam de 49-0 do Vienna Vikings. Então, assim, a gente já. E no mesmo ano acabaram saindo da liga. Então, o que a gente consegue começar a construir? Pô, será que tem relação a parte financeira com a qualidade do futebol? Será que é interessante para esses times, né, se sobrecarregarem financeiramente, ter que arcar com toda a estrutura que a ELF cobra, né, e ainda montar um time competitivo? E se o time não for competitivo, vão ficar tomando blowouts? Então isso para a liga é muito ruim. Esses blowouts, 70-0, 49-0, são jogos que não são atrativos para a liga. Né? Outro exemplo, o High Fire ganhou de 51-0 do Helvetic Guards, que também acabou, né? Foi um time que acabou, né? Então existe, embora, né, o Leipzig Kings, né, que foi um time que acabou também, não tenha tido enormes blowouts, mas perdeu por placares de mais ou menos 40 pontos de diferença, né? Isso também impactou bastante a equipe. Então, ainda existe o peso de ter que gastar muito dinheiro operacionalmente e manter bons jogadores. Então, olha só, para resumir aqui, pessoal, foram 5 equipes que saíram, né, da ELF desde que ela foi inaugurada. Istanbul Rams, né, saiu e tomou um blowout de diferença de 70 pontos. Né? O Leipzig Kings perdeu de 59-0, ó, achei o dado aqui, 59-0 para o Hamburgo também, e saiu em 2023. O Helvetic Guards foi desmantelado e acabou saindo da liga também. E o Barcelona Dragons, que era um dos favoritos, no primeiro ano o Barcelona Dragons teve um ano fenomenal, se não me engano o QB deles era Zach Edwards, eu acho que era o Zach Edwards, e tinha também um receiver, Kyle Sweet, acho que era Kyle Sweet, número 17, se não me engano. Cara, eles estavam destruindo geral, eles estavam indo bem e acabaram encerrando suas operações depois de várias derrotas ruins e placares elásticos e falhas na administração. Até o Simon Milano, né, da Itália, era um time que na liga italiana ele sempre ia bem, é um time tradicional italiano, veio para a ELF e acabou também pausando, se não me engano não encerrou, mas ele pausou suas atividades em 2025 para reestruturação. Um outro fator crítico aqui também que os times levantaram nessa declaração é o fato de que, devido à falta de suporte operacional e grana, dinheiro, né, o que começa a entrar em check, o que começa a ser altamente desvalorizado é a segurança do jogador, né, estrutura de estádio, né, aquelas coisas que eles podem oferecer para o fã em determinado jogo, e todas essas coisas elas vão se estacando, elas vão se empilhando. Isso vai causando uma visão ruim da liga por parte da administração dos times e por parte dos próprios atletas.
E para fechar o nosso café, o nosso bate-papo de hoje, my boys, eu vou terminar lendo a conclusão dessa declaração aí da EFA para a ELF, né? E o que eles demandam, porque no fim das contas, se você faz uma declaração, muito provavelmente você quer obter algo a partir disso. Eles dizem assim: nos últimos 5 anos, a Liga não conseguiu melhorar de forma sustentável seus padrões operacionais, sua base financeira, as condições estruturais necessárias para o suporte esportivo. Apesar de uma base de fãs crescente, não conseguiu construir parcerias de patrocínio confiáveis, nem distribuir, igual a gente já falou, pessoal, as receitas centrais de forma justa e transparente. Há parênteses aqui para um comentário meu. Muitas franquias disseram que aquelas franquias que têm mais proximidade ou afinidade com a gestão da ELF, elas são favorecidas de uma forma não justa, de uma forma injusta. Eles recebem mais grana, recebem mais benefícios do que o restante das franquias. E aí, voltando à conclusão, novas franquias foram admitidas sem a devida diligência, resultando em instabilidade financeira e insolvências. Como resultado, a competição esportiva sofre, os jogadores enfrentam riscos crescentes de lesões e a confiança de investidores, parceiros e fãs continua a diminuir. As franquias da EFA, European Football Alliance, não podem e não irão mais apoiar esse caminho. Então a gente está falando de 8 times, tá, pessoal? Não vão apoiar esse caminho. Exigimos um realinhamento fundamental da Liga com transparência real, justiça econômica e responsabilidade estrutural. E aí vem as demandas, vem as exigências, né? Então a EFA exige da ELF o seguinte: transparência total em relação aos contratos centrais e fluxos de receita, são eles TV, patrocinador e merchandising, participação justa e estruturada das franquias nas receitas da Liga, regulamentações claras sobre conflitos de interesse e estruturas de propriedade. 4. Mecanismos para apoiar franquias financeiramente mais fracas. Olha só que interessante. Então eles estão buscando também a equiparação da liga, né? 5. O desenvolvimento de uma estrutura de liga baseada em parcerias. E aí eles finalizam com uma parte, né? Uma sentença bombástica, pessoal. Isso aqui levanta os nossos radares aí para o que pode ser o futuro da ELF. Com base na experiência dos últimos 5 anos, nós, EFA, duvidamos seriamente da disposição da atual administração da Liga em se engajar em um diálogo significativo ou iniciar medidas urgentemente necessárias para melhorar o futebol europeu. Se liguem. Portanto, os membros da EFA reservam-se explicitamente o direito de explorar todas as opções que sirvam à preservação e ao desenvolvimento de longo prazo de suas organizações. Trocando entre miúdos, pessoal, eles basicamente disseram: caras, é isso aqui que vocês precisam fazer o mais rápido possível e tchau e benção se vocês não fizerem. Nós vamos procurar outras coisas aí, nós vamos disputar outras ligas, nós vamos buscar caminhos mais sustentáveis para as nossas organizações. Então, achei relevante trazer isso para vocês, esses dados, né? Acho que o futebol europeu é um futebol que a gente gosta de acompanhar. Eu particularmente gosto do produto da ELF, do que eu vejo na TV, mas eu estava cego, eu não sabia de todos esses pontos até a EFA trazer à tona essa situação. Estou bastante curioso aí para ver esse desenrolar desse imbróglio aí. Pessoal, obrigado por me ouvirem aí, por participarem do primeiro Café e Futebol. Eu espero que vocês tenham gostado do fundo do meu coração e até o nosso próximo papo.